Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 24. E o tema dessa mensagem é: vivendo o sobrenatural de Deus. Antes de eu ler, quero fazer uma pergunta. Quem gostaria de viver o sobrenatural de Deus? Assentado mesmo, não precisa ficar de pé. Pastor, mas é a reverência na palavra? A reverência está em obedecer a palavra. Quando você obedece a palavra, você reverencia ela. Não adianta ficar de pé, querido, se você não obedece a palavra. Mateus 8, 24. Posso ler? Diz amém. Diz assim: de repente, diga de repente. Querido, eu creio no de repente de Deus. Eu creio que, querido, quando as portas se fecharem, de repente, Ele pode virar essa situação. Quem crê nisso? De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Deixa eu ler de novo. De repente, querido, veio um grande tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos perecer. Salva-nos, porque vamos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto? Vou ler de novo. Por que estáis com tanto? Meu Deus. Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Então os homens maravilhados disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Senhor do vento e da tempestade, Senhor das ondas, Senhor do mar, eu não quero menos do que a sua palavra nessa noite nos corações, Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Pega o coração de pedra nessa noite e quebra ele. Espedaça ele nessa noite. Toca na tua igreja, fala conosco. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, dá um glória aí. Então me ouve aí, em nome de Jesus. Uma palavra forte. Toda palavra é forte, desde que ela caia no seu coração e produza fruto. Não, a palavra não consegue ser forte se ela não entrar no nosso coração e não produzir fruto. E a palavra ela é tão poderosa, querido, mas tão poderosa, que quando ela cai no nosso coração, ela produz fruto a 30, a 60 e a 100 por. Mas ela tem que cair no coração. Não adianta, querido, se você sair daqui sem entender a mensagem, você perdeu tudo. Por isso que a minha preocupação maior é que você ouça e entenda a mensagem. Por quê, pastor? Porque se você entender, você vai colher o fruto dessa palavra. Quem está me entendendo? Evite, querido, se distrair agora. Deixa para você beber água mais tarde, mas ouça o que eu vou te dizer. Se nós bebêssemos água assim como nós bebemos na igreja, querido, ninguém tinha problema de rins aqui. Mas em nome de Jesus, segura a sua sede. Ouça o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que de repente sobreveio uma grande tempestade. Vamos falar sinceramente aqui. Quem aqui na sua vida estava tudo bem, de repente parece que aconteceu uma bagunça na sua vida? Quem já aconteceu isso com você? Todos nós, querido. É aquilo que eu falei para você no começo do culto.
De repente o dia mau aparece. De repente algo que você não estava esperando acontece. Pastor, eu estava tão bem no meu casamento. De repente meu marido disse que arrumou outra, saiu de casa, me largou com as contas. E agora? Pastor, estava tudo bem, estava trabalhando. De repente essa doença apareceu na minha vida. E agora? Pastor, parecia que estava tão bem, estava tudo bem. De repente fui mandado embora. E agora? Querido, não se preocupe com a tempestade, porque quando o vento sopra, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. E aconteceu, querido, que Jesus estava no barco. Jesus estava onde? Se Jesus está dentro do seu barco, eu não sei porque você está desesperado. Mas se Ele não está, eu entendo o seu desespero. A Bíblia diz que de repente a tempestade veio, querido, e ela era tão forte, mas tão forte, que as ondas encobriam o barco. As ondas encobriam o barco a ponto de tal maneira querer engolir ele. O que quer dizer isso, pastor? Vai chegar dias na nossa vida que as ondas vão se levantar com força contra nós. E você vai olhar para aquilo e vai falar: meu Deus, eu vou ser engolido por essas ondas. Mas Jesus quer te dar uma lição nessa noite. E querida, a Bíblia diz que os discípulos corriam de um lado para o outro, desesperados. Eles corriam de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Até que um deles se lembrou: o mestre está no barco. Vamos acordar ele, porque nós vamos morrer. Eles chegam até Jesus. E quando, querido, preste atenção. Normalmente, quem já pescou sabe disso. Quem já andou de canoa sabe disso. Quando você entra no barco, querido, só de você entrar, o barco já balança, sim ou não? Agora, querido, numa tempestade, onde as ondas engoliam o barco, querido, é igual andar de barca, aquela barca lá, ó. Querido, o barco, ele atravessa águas bem turbulentas. Ele não só balança na lateral, mas ele também balança para frente e para trás. Você consegue imaginar isso? De tal maneira, para que você entenda, querido, alguns deles se agarraram no mastro, se agarraram nas partes do navio, para que eles não fossem arrastados pelas pancadas das ondas. Quem está comigo aqui? Quem está conseguindo ver o barco aí? Glória a Deus. E aí, querido, a Bíblia diz que o meu Jesus, ele estava... Porque, querido, não acontece, não importa o que acontece aqui fora, se você está com Cristo, nada vai mudar o que você carrega aqui dentro. E aí, querido, chegam nele desesperado. Vem comigo no quarto aqui. Abriu a porta do navio. Eu não sei se o seu navio, ele tem mais de um quarto, mas eu creio que o navio era simples. Eles entraram lá e encontraram Jesus. O que ele estava fazendo? Querido, quem se preocupa com a tempestade, querido, é porque não sabe o Pai que tem. Jesus deitado no barco, eles falam: mestre, acorde, porque nós vamos morrer. Jesus, a primeira coisa que ele faz quando ele se levanta, eles dizem: por que você está com? Qual é o tamanho da tempestade que chegou na sua vida que te colocou com medo? Não importa o tamanho do gigante, Deus está colocando a vitória nas suas mãos hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não consigo ver. Pois bem, é por isso que você está com medo. Porque o medo, ele cega os nossos olhos para que nós não consigamos ver. Mas a fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção de coisas que se esperam. Pastor, estou desempregado. Não, querido, Deus te tirou do emprego para te dar algo melhor, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu tinha tomado posse dessa bênção. Pastor, terminei meu casamento. Não, Deus está querendo colocar alguém que vai te chamar de verdade, vai dar valor em você. Mas se foi alguma coisa, querida, que tentou destruir o seu relacionamento, alguma macumba, algum feitiço, Deus manda eu te dizer: esse feitiço vai cair por terra e a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Mas escute, ouça isso. Jesus levanta e fala: por que estáis com? Querido, não tenha medo, diabo. Não tenha medo da circunstância. Eu preciso que você ouça isso e deixe isso cair no seu coração. Não tenha medo.
O que mais o Senhor diz na sua palavra? Ser forte e coragem. Ele sempre fala isso. Tem de bom ânimo, seja forte e coragem. Porque, querido, no reino de Deus não entra covarde. Sabe o que falaram para mim essa semana, conversando com o pastor? Ele falou assim: o senhor é doido. Eu falei: por quê? Tupaciguara é uma cidade carregada de demônios, e o senhor aceita ser pastor lá? E eu falei para ele, eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo de não responder à voz de Deus, porque eu sei que Ele pode acabar com a minha vida. Por mais que o diabo se levante contra nós, ele já é um derrotado em nome de Jesus. Porque na cruz do Calvário, Jesus entregou um diabo derrotado para a igreja. Querido, o diabo não tem poder na sua vida, mas o medo que você tem pode te dominar. Jesus então levanta do barco, depois de ter dado um rala nos seus obreiros. Porque Jesus deu um rala nos seus obreiros, eles fizeram o que tinha que ser feito. Aleluia. Amém. Depois que os obreiros fizeram o que tinha que ser feito, Jesus então se levanta. Ele se levanta e vai para a ponta do barco. E quando ele chega na ponta do barco, ele levanta as suas mãos. As suas mãos. E ele fala com o vento e com a tempestade. Espera só um pouquinho. Fica com as mãos levantadas aí, Jesus. A Bíblia diz que Jesus fala com o vento e com a... Para de conversar fiado com os outros e fala para esse problema: meu Jesus vai destruir você. Para de ficar fofocando para os outros as coisas e chega só em Jesus e fala: mestre, na tua força eu vou colocar esse gigante para baixo. Mas, querido, como tem gente que ama falar da vida dos outros, que tem gente que não cuida da sua vida, mas na vida dos outros. Você ficou sabendo o que a irmã está fazendo? Querido, cuida da tua vida, deixa a vida da irmã para lá. Ah, mas você sabe, o fulano falou isso lá na igreja. Em vez de você falar mal dos outros, ou falar o que os outros falou, levanta sua mão e fala do poder de Deus, querido. Jesus não fala com os incrédulos, ele vira para o mar e para a tempestade e fala: acalma-te. Na mesma hora a Bíblia diz, querido, que o mar se abaixou. Por quê, pastor? Porque quando Jesus levanta a voz, querido, até a natureza obedece a sua voz. E você às vezes fica segurando para ouvir a voz dele. O mar e a tempestade. Jesus simplesmente desceu os braços e foi descansar. Pastor, mas ele não fez nada, ele só levantou os braços. Querido, no meio das grandes lutas, o que eu e você precisamos aprender é levantar os nossos braços para o céu e glorificar o Deus de toda a terra. Mas tem um detalhe. Eu disse para você que o tema dessa mensagem hoje é vivendo o sobrenatural. O problema, querido, é que a gente vê Jesus fazendo grandes coisas, mas às vezes, querido, nós temos medo de viver as grandes coisas que Ele tem para nós. Para mim lá, Franciele, em Mateus capítulo 14, versículo de número 23. Deixa eu ler um pouquinho com você para chegar onde eu quero. Meu Deus, aleluia. Mateus 14, 23 diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o... Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é por um acaso um fantasma? E gritaram de... O problema é esse: quando nós não entendemos as coisas, querida, a primeira coisa que a gente tem é medo.
E quando acabar o medo, querido, a gente vai começar a entender que todas as coisas estão acontecendo porque Ele está permitindo que aconteça. Tira o medo da tua vida, continua. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as... Vamos lá, olha aqui. Aconteceu, querido, que Jesus despediu o povo. Despediu o povo. E depois de tirar um tempo com o povo, ele tirava um tempo com o seu pai, com Deus. Ele subia ao monte, se retirava para orar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não adianta você ter contato com as pessoas se você não tem contato com Deus. Escuta isso. Não adianta você ficar contando a sua vida para as pessoas, querendo ter contato com as pessoas, se o principal contato que é com Deus você não tem. Tem gente que gosta de contar a sua vida de capa a capa para todo mundo, mas nunca tem um tempo para sentar e se ajoelhar na presença de Deus e dizer o que está acontecendo. E o Senhor foi se retirar a orar, e Ele falou para os discípulos irem indo. Eles não entenderam nada, mas eles pegaram um barco e foram. Acontece que eles estavam indo, só que o vento era contrário. Por quê, pastor? Meu Deus, nem essa eu sabia. Jesus, você quer que eu seja Jesus? Jesus, ele foi para o monte fazer o quê? Vai lá para o monte orar. E os discípulos pegaram o barco e foram na direção contrária da de Jesus. Todas as vezes que você tomar um rumo diferente do Senhor, os vão tentar te impedir de avançar. Todas as vezes que você tomar uma direção contrária aonde está o Senhor Jesus, os ventos vão tentar te parar. Se tem alguma coisa na sua vida que às vezes não está indo para frente, é porque Jesus não está nesse negócio. Aí a Bíblia diz que quando eles estavam lutando com as ondas, não saiu do lugar porque o vento era contrário. A Bíblia diz que Jesus começou a vir tranquilamente, caminhando por sobre as... E quando eles viram Jesus, eles ficaram com medo, porque havia um homem andando sobre as... E a primeira coisa que eles disseram: é um fantasma. É um fantasma. Já viu, querido? Quando acontece alguma coisa que você não consegue explicar, você fala: pronto, é um fantasma. É um alienígena. Mas, querido, quem entende o poder de Deus sabe que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E na mesma hora Jesus levanta a mão e diz: não vos preocupeis, porque sou eu. Não tenhas medo. Querido, a Bíblia diz que todos que estavam no barco estavam com... Peraí, vem comigo aqui, olha aqui. Todos que estavam no barco estavam com... Mas mesmo com medo, teve um que falou: mestre. A diferença de viver no sobrenatural é essa. Mesmo com medo, mesmo passando lutas, você vai levantar a mão e clamar ao Senhor. Pedro vira para ele e fala: mestre, se és mesmo o Senhor, ordena para que eu vá até aí, e também possa andar por sobre as... Jesus disse: pode vir, Pedro. Pedro desce do barco, querido, coloca o pé sobre as águas, e miraculosamente ele não afunda. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer, querido, que quando você não puder caminhar, é Ele que vai te sustentar por sobre as águas. Era impossível caminhar. Concorda comigo? Quem já foi no clube aqui? Quando você vai na piscina, se você coloca o pé dentro da piscina, o que acontece? Pastor, eu afundo. Pois é, querido. Só que no reino de Deus é o seguinte: você se move para o sobrenatural e Ele prepara para você caminhar por sobre as águas. Ele começou a caminhar até Jesus. O que é mais interessante nessa passagem, sabe o que é? Duas coisas. O vento e o mar não pararam de bater. Olha aqui. Pedro disse, quando eles viram Jesus, você concorda comigo que o vento ainda era contrário e o mar ainda estava revolto, sim ou não?
Jesus não mandou o mar se acalmar. Por quê? Tem alguns momentos da nossa vida que nós vamos ter que passar por eles. Não adianta você querer fugir. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: é o Senhor, mandei eu ter ido contigo. E ele foi e pisou sobre as águas. Pergunto para você, quando ele pisou nas águas, o vento e o mar não estavam balançando? Sim ou não? Ele olhou para Jesus. O vento estava balançando, forte o barco, batendo nas ondas e elas chacoalhando para todo lado. Mas Jesus estava intacto. Por quê, pastor? A sua circunstância não define o que Jesus vai fazer na sua vida. Você pode estar dentro de um buraco, pode estar dentro de uma vala, mas se Ele quiser, querido, Ele muda a sua sorte hoje, em nome de Jesus. Pedro andou sobre as águas, porque Pedro foi o único que clamou ao Senhor, vê o sobrenatural. Tem muita gente que vem na igreja, mas poucos são aqueles que vão andar sobre as águas. Já viu aquela frase que diz assim: pastor, eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Não, eu sou chamado, porque escolhidos são poucos. Muitos são chamados, porém poucos são. Por quê, pastor? Porque para ser escolhido tem que aprender a andar sobre as águas. Não adianta você falar para mim que Deus te chamou, querido, se você não caminha sobre as águas, você não pode fazer. Você só vai poder fazer depois que caminhar sobre as águas. Volta para o seu lugar, Jesus. Eu ainda estou em Mateus. Vamos lá. Última palavra que eu vou ler para você nessa noite em Mateus. Mateus 21. Meu Deus. Mateus 21, 18. Vou acabar aqui, prometo. Mateus 21, 18 diz assim. Vamos lá. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve avistado uma figueira à beira da estrada. Aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe imediatamente: nunca mais produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira secou completamente. E quando viram isso, o que ocorrera, muitos se admiravam, os discípulos, e exclamavam: como é possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiveres fé e não, podereis fazer não apenas o que foi feito a essa figueira, mas da mesma forma ordenastes a este monte: ergue-te daqui para ali, lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo que pedires em oração crendo. Vamos lá. Jesus estava com seus discípulos à beira do... Vem comigo. Jesus estava com seus à beira do... E diz a Bíblia que tinha uma árvore no meio do caminho. Meu Deus, para tudo. A Bíblia diz no livro de Salmos que eu e você somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de... Jesus estava com seus discípulos, e à beira do caminho tinha uma... Querido, se era um caminho, por que você está parado aí? Pastor, mas não é uma árvore. Jesus então teve fome. Jesus disse: eu quero alimento que saia de ti. Ele olha então para aquela figueira, procura nela fruto, mas não encontra senão apenas... O que quer dizer isso, pastor? Tem muito crente que na igreja é lindo, mas não tem um fruto para apresentar para o Senhor. Tem muito crente que está na igreja, é lindo, maravilhoso. Você olha para ele e fala: meu Deus, não tem cara de crente. Olha para o seu irmão e vê se ele não tem cara de crente. Pastor, esse aqui não tem não. Tem cara de crente, tem jeito de crente, mas se não dá fruto, não é crente. E aí, querido, Jesus olha para aquela árvore e fala: não tem fruto em ti, jamais então nascerá vida de ti. E a Bíblia diz que imediatamente a árvore secou. Jesus
Quando fez isso, os que estavam com eles ficaram admirados, se maravilharam e falavam: como pode? Jesus na mesma hora disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de... direis a este monte: erga-te daqui para ali, e vos será feito. Porque tudo que pedires em oração, crendo, vivendo o sobrenatural de Deus, vivendo no sobrenatural de Deus. Agora vamos lá, volta para o lugar vocês dois. Duas coisas interessantes. Eu ainda estou no livro de Mateus, e Mateus foi contando esses fatos que aconteciam. Mateus contou quando Jesus acalmou a tempestade, ele estava dentro do barco. Mateus estava lá, registrou isso. Mateus registrou que viu Pedro andar sobre as... Mateus registrou que viu Jesus chegando até aquela árvore, aquela figueira, e dizendo para ela: seca-te, porque nunca mais vai nascer fruto de ti. Mateus viu tudo. Porém, querido, há uma grande diferença em você ver e viver. Tem muita gente na igreja que vê o poder de Deus, mas até hoje não experimentou o poder de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, querido, que vê milagres, mas não vive milagre na sua vida. Por que isso, pastor? Porque, querido, não basta só estar junto com Jesus, tem que chamar Ele para viver com você. Não basta só estar na igreja, tem que querer a vida de Deus em você. Mas pastor, como é que eu faço? Eu sou pequeno, eu sou humano. Querido, fala a verdade. Quem é que você se acha fraco? Quem é que você se acha pequeno? Quem é que você acha assim: pastor, se for na minha força eu não consigo? Eu também sou assim. Eu sou assim, querido. Se depender da minha força, eu sei que eu não consigo. Quantas e quantas vezes eu peguei esse microfone chorando, querendo me esconder debaixo do púlpito. Mentira, pastor. O senhor a gente também. Tem dia que eu não estou bem, querido, mas mesmo assim eu tenho que vir aqui na frente trazer uma palavra para você. E por incrível que pareça, Deus, Ele ainda é misericordioso e usa a gente. Hoje, antes de vir para cá, querido, eu não sabia o que eu ia pregar para vocês, e uma palavra o Senhor me deu: você vai pregar sobre o sobrenatural. E eu não tinha perguntado para Deus até agora mesmo, que o Senhor falou para mim: porque quem crê vai viver o sobrenatural esses dias. Até o final do ano, coisas sobrenaturais o Senhor vai fazer sobre a vida de alguns de vocês aqui. Só que tem um detalhe: alguns aqui só vão ver o milagre acontecendo. Alguns aqui, queridos, só vão ouvir o milagre acontecendo. Porque para viver, tem que colocar o pé na água. Para viver, querido, tem que estar disposto a passar pela tempestade. Para viver, tem que estar dentro do barco. Pastor, o que é estar dentro do barco? Está dentro da igreja. Tem pessoas aqui, querido, que o Espírito Santo me fala que você já pensou em não vir mais para esse lugar. Vou mais para a igreja não, parece que nada muda. E o Senhor está dizendo: o sobrenatural está perto de acontecer. Por isso o inimigo quer que você desista. Por isso que Satanás quer fazer você parar. Porque ele sabe que se você parar, a bênção não chega na sua casa. Mas se você abrir o coração, você vai viver os melhores dias da sua vida até o final do ano, em nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu faço? Sou pequeno demais. Então nesse domingo Deus manda dizer para você: assuma que você é pequeno, mas não fique parado. Esteja disposto a caminhar no meio da tempestade. Lembra de Pedro, quando ele desce do barco, o vento continuou, as ondas continuaram, continuou batendo, continuou soprando, mas mesmo assim, ele se colocou de pé sobre as águas. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está dizendo para você: que a tempestade seja forte, não tenha medo de caminhar por sobre as águas.
Mas pastor, eu sou pequeno, eu sou humano. Querido, vamos falar a verdade. Todos aqui, todos nós somos seres humanos. Somos ou não somos? Tem que quebrar esse orgulho. Você nunca vai ser perfeito. Tem gente que vira para mim e fala assim: pastor, eu não posso me batizar porque eu não sou santo. Você não se batiza porque você é santo. Você se batiza porque Ele é santo. E quando Ele estiver dentro de você, não é você que vive, mas é Ele que vive em você. Você só vai conseguir vencer as batalhas quando não for você que for lutar. Lembra? De repente, a tempestade veio sobre o barco e não tinha nada que pudesse ser feito. Te pergunto, tem como fazer alguma coisa? Você está dentro do barco, no meio do oceano, vem uma tempestade, o que você vai fazer? Ah, pastor, eu vou orar, né? Mas Jesus não precisou fazer nada, querido. No meio da tempestade, Ele só levantou as mãos. Por quê, pastor? Nos piores dias da sua vida, você não vai recorrer à terra, mas você vai recorrer aos céus. Você não entendeu? Vou falar de novo. Nos piores dias da sua vida, você não vai recorrer à terra, você vai recorrer aos céus. Mas hoje, querido, é dia de assumir que somos humanos e somos imperfeitos. Por isso eu quero que vocês coloquem de pé nessa noite. Eu vou orar.